Tseng, é o que todos querem saber, né? Quando será anunciado esse novo treinador? Inclusive, pouco depois que o jogo acabou, o Fabinho Soldado passou aqui do lado, a gente chegou até a falar, e aí, vai falar com a gente? Ele acabou passando direto lá pro vestiário e cumprimentou o pessoal aqui da imprensa. O Fabinho Soldado, que ficou por 2 dias, né, lá em Florianópolis, se reuniu com o Dorival, com o staff do treinador também, para mostrar o projeto, né, que o Corinthians tem para oferecer para ele, convencê-lo a assinar com o Corinthians. E a gente de fora acha que as coisas são muito simples, né? Mas não, o Dorival quis saber detalhes de cada jogador, todo o plantel, para saber com quem ele vai lidar. Será que o Corinthians pode trazer reforços ou não? Vai ter que vender jogador? Vai sair jogador importante na janela do meio do ano? Então, tudo isso foi discutido, colocado em pauta, inclusive, principalmente, tempo de contrato e também salário. Então, alguns pontos aí ficaram a ser acertados, né? A serem acertados. Inclusive, o agente, o representante do Dorival, veio para São Paulo na data de hoje. Então, há uma reunião, mesmo que tarde da noite, porém marcada aí uma conversa entre ele e o Fabinho Soldado para acertar, ajustar esses detalhes para que então ele consiga assinar o contrato e ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Por que a gente foca tanto e fala tanto de Dorival? Porque tanto a Vitória Leite quanto eu, a gente apurando com pessoas da diretoria, consiga assinar o contrato e ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Por que a gente foca tanto e fala tanto de Dorival? Porque tanto a Vitória Leite quanto eu, a gente apurando com pessoas da diretoria, é o nome. Ele foi o plano A antes do Corinthians ter ali um sinal do Tite, de que o Tite iria voltar. Depois aconteceu tudo o que aconteceu, questão da saúde física e mental. Ele acabou desistindo, mas antes disso o Dorival já era o plano A. Então ele volta a ser esse plano A e aí por detalhes o Corinthians está tentando de vez fazer com que ele assine esse contrato e consiga assumir, quem sabe, para o domingo, né, contra o Flamengo. Até porque na próxima semana aí já tem Copa do Brasil. É uma sequência difícil. Então vamos ver quando o Corinthians consegue anunciar. Expectativa para as próximas horas, posso dizer. Existem essas expectativas. Pois é, e amanhã já é sexta-feira, ou seja, se o Dorival acertar amanhã ou no sábado, mas estará ali nas tribunas de honra, no campo, difícil. Mas vamos esperar, né, Lili? Exatamente, difícil estar no campo, mas pelo menos nas tribunas e assim, os jogadores entrarem em campo sabendo, ok, já temos um novo treinador, né? Porque eu perguntei pro Hugo, cheguei a perguntar também pro Memphis, né? Logo após o jogo ali no campo, então é aquela coisa, a gente não sabe quem vai chegar, né? A gente continua fazendo trabalho com o Orlando Ribeiro e naquela expectativa de que qual treinador for chegar, vamos seguir trabalhando. A gente sabe que muda tudo, né? Chega um treinador com suas próprias ideias, sua comissão técnica, tem um tempo de adaptação, aí os jogadores não vão entrar muito nesse assunto, mas de fato há uma expectativa não só pro lado da torcida, mas também de todo o elenco, para quando será anunciado esse novo treinador, poucos dias depois da família Dias ter deixado o Corinthians. O corintiano quer saber se o Dorival vem, se o Dorival não vem. Ontem o corintiano foi dormir otimista, parecia que estava tudo certo. Hoje, durante o dia, as notícias não eram muito bem essas. Que pé tá essa história do Dorival? Que novela, né, essa história do Dorival Júnior com o Corinthians, porque no começo parecia que era o plano A, aí veio o Tite, se tornou o plano A2, e aí agora volta pro Dorival, né? E o que a gente tem de informação é que o agente do Dorival, o Edson Coder, viajou do Sul para cá neste finalzinho de tarde e que teria uma reunião agora pós-jogo com representantes do Corinthians para tentar fechar essa questão de valores, né? Era isso que ainda estava com um pouquinho a gente pode chamar de nublado ali, um ambiente que ainda não tinha se fechado, porque eles conversaram, né? Fabinho Soldado e Dorival Júnior conversaram anteontem lá no Sul. Ele foi até Florianópolis para conversar com ele pessoalmente. Aí até lembro que o auxiliar do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, não estava lá. Ele estava, o filho dele, inclusive, estava no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, até está rolando esse cruzamento de informações entre eles ali. E quem veio sozinho para conversar com representantes do Corinthians foi o agente do Dorival Júnior. Então, existe uma expectativa de que até amanhã a gente tenha um desfecho dessa novela. Mas o torcedor corintiano sabe bem que é sempre com emoção. Então, assim, não cobra da gente depois, não, viu? Porque o que tem de vai e vem nessas informações, o que a gente pode confirmar nesse momento é que vai ter uma conversa ainda esta noite, ainda nessa quinta-feira, Tucá. O clima é de otimismo? Clima de otimismo, das duas partes. Agora, tá claro que nesse momento, para você, Fábio, é a melhor opção o Dorival? Eu acredito que sim. Eu acho que o que eu falei, a gente entrevistou o Emiliano essa semana no Bola da Vez e eu acabei falando isso para ele, né? Eu acho que o grande mérito da comissão antiga, do Ramon e do Emiliano, foi ter encontrado essa formação para a equipe, né? Principalmente com os dois atacantes, que você tira um pouquinho da função defensiva do Memphis e potencializa o jogo do Yuri, que precisa de alguém perto dele. Realmente o Yuri muito isolado, ele acaba
não dando tanto perigo para o adversário, não consegue fazer o pivô que o torcedor tanto espera, né? Então essa formação com 3 volantes e com o número 10 que o Garro sabe fazer muito bem feita, eu acho que foi o grande mérito do Ramon e do Emiliano. Eu acho que a equipe está montada. Eu também concordo que o trabalho do Ramon acho que chegou no limite ali, bateu no teto, a equipe já não estava conseguindo mostrar tanta evolução, né? Muito por causa da perda do Garro também, que desde o começo do ano não teve o Garro 100%, né? Tem uma lesão já que estava incomodando bastante ele. Na minha opinião, foi o principal jogador na temporada passada e não conseguiu achar esse substituto, que poderia ter sido o Igor Coronado, mas infelizmente não consegue ter sequência, se machuca com uma certa frequência, né? Então eu acho que um treinador para vir, para mudar tudo, você vai falar de outras características, eu gosto muito do trabalho do Milito, que eu ouvi falar, mas é um perfil totalmente diferente do que essa equipe já está montada, na minha opinião, e eu acho que o Dorival, com esse time na mão, que já está formado, já tem um bom time, tem um bom elenco, óbvio que precisa de algumas variações, de algumas outras coisas que o Dorival, acredito eu, que seja capaz de implementar no trabalho dele, né? Então eu acho que com esse time, da maneira como está, eu acho que o Dorival combina muito. E aquele Flamengo que foi campeão em cima do Corinthians na Copa do Brasil jogava bem nesse esquema, né, Fábio? Com João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta ali mais perto dos atacantes, Pedro e o Gabigol fazendo a função que hoje o Memphis e o Yuri fazem bem no Corinthians. Você reparou que ele comparou o Corinthians atual com o Flamengo, né? Você tá vendo, né? Você reparou isso ou não, Fábio? Só o esquema. Só o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol. Mas ele teve coragem, né? Teve coragem de fazer o Pedro e o Gabigol. Entendi. E naquele momento eu lembro muito bem que o Pedro entrou fazendo muitos gols, né? E realmente brigava por posição com o Gabriel. E o Dorival acabou achando essa solução pro time, né? Então eu gosto desse treinador que acaba encontrando solução para colocar os melhores. O Dorival já demonstrou isso durante vários trabalhos que ele fez, né? Principalmente naquele Santos lá em 2010, 2011, que encantou tanto. Com vários jogadores ofensivos, ele conseguiu colocar todo mundo no campo. E esse Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, né? Onde as pessoas não enxergavam Pedro e Gabriel jogando junto, ele conseguiu achar um esquema que ficasse equilibrado. E é bem parecido com isso aqui, com o Memphis e com o Yuri, que são 2 atacantes que se completam, né? Então acho interessante essa formação e a gente já viu que o Dorival sabe fazer, já jogou dessa forma e foi campeão jogando dessa maneira. Posso trazer só um bastidor? Manda! Então, com relação até essa questão do elenco, né? Lembrando que o Santos chegou a sondar o Dorival também, e naquele momento, o que a gente teve de informação vindo do lado do Dorival, que o Dorival ainda não estava pronto para voltar a trabalhar. Mas a questão do elenco pegava bastante ali, porque sabia que o Santos não ia poder fazer grandes investimentos e que o elenco era aquilo ali. No caso do Corinthians, já foi conversado sobre essa questão do elenco, sobre essa também restrição do Corinthians de contratação numa próxima janela. Ainda assim, Dorival Júnior, pelo que a gente sabe, gosta desse elenco do Corinthians e já entendeu como pode trabalhar com ele. Mas tem um status, né? Todo mundo quer treinar o Corinthians.